chama ali. Quer? Não pode? Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos aqui para mais um programa Manhã Destaque nesta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Estamos aqui diretamente do estúdio da Rádio Jornal Destaque, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, aqui em Esteio. Nosso programa, que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com sua loja online pelo www.casadic.com.br. Nosso programa tem o apoio também de FOPA Despachante, tudo para documentação, assessoria para documentação veicular, transferência, troca de habilitação, né? Todos os procedimentos credenciados junto ao Detran de Canoas. Contato pelo fone 3475-2399 e 9917-2399. Iniciando o nosso programa, então, nesta sexta-feira, dia 11 de agosto. Sexta-feira, que é o dia do decreto. Hoje é o dia de começar o final de semana, né? Com muita festa, lembrando sempre que quem sair para balada, se beber, não dirija, né? Iniciando então nosso programa, nesta sexta-feira, dia 11 de agosto. Hoje, dia 11 de agosto, que é o dia do advogado. Dia do advogado, então, parabenizamos todos os profissionais desta área aí, aos advogados, né? Então, nossos parabéns a todos que atuam nessa nobre profissão aí. Dia 11 de agosto, então, dia do advogado. Começando nosso programa, então, destacando hoje muito esporte, né? Vamos falar de futebol. Na quarta-feira estive presente lá na Arena do Grêmio, acompanhando o jogo entre o Grêmio e o Godoy Cruz. A vitória gremista por 2-1. O Grêmio que se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores da América. A Copa Libertadores da América, que agora chegou nas quartas de final, e são 8 equipes, então, entre argentinos e brasileiros, né? Uma equipe da Bolívia e uma do Equador, né? Vai fazer parte dos confrontos, né? Então, os confrontos ficaram definidos assim. A equipe do Jorge Wilstermann vai enfrentar o River Plate. O San Lorenzo da Argentina vai cruzar com o Lanús. O Barcelona de Guayaquil vai enfrentar o Santos. E o Botafogo do Rio vai ser o adversário do Grêmio. Com os jogos que deverão ser anunciados, as datas e os horários, a Conmebol deverá anunciar entre hoje e segunda-feira, realmente eu não sei dizer, mas até segunda-feira vai ser anunciado. Os jogos devem ser dia 12 e 13 de setembro, os jogos de ida, e o de volta dia 19 e 20 de setembro. Então, terá então em torno de um mês, 30 dias de preparação para esses jogos das quartas de final da Libertadores. A semifinal daí será em outubro e a grande final dia 29 de novembro, a final da Libertadores. Então, faltando 6 jogos, 3 meses, em torno de
de 3 meses, né? Dariam para menos de 3 meses da a final da Libertadores. O Grêmio, que venceu o time do Godoy Cruz, tomou um susto aos 13 minutos, sofreu um gol, mas o time manteve a tranquilidade, jogou muito bem. No primeiro tempo empatou a partida com o Pedro Rocha aos 28 minutos. Antes do final antes do intervalo já tinha colocado bola na trave, o Luan jogando muito. E o time no segundo tempo tranquilamente conseguiu a vitória. 38 mil pessoas na arena do Grêmio. E o time, apoiado pela torcida, conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Ontem teve jogos, né? Inclusive o Santos eliminou o Atlético Paranaense. A grande atuação do goleiro Vanderlei, que foi decisivo, né? E o time do Santos conseguiu um golzinho no final e conseguiu a classificação, né? Apesar do sufoco lá na Vila Belmiro. O Santos eliminou o time do Atlético Paranaense. Na quarta-feira, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis pelo time do Barcelona de Guayaquil. E antes disso, o Atlético Mineiro, na mesma noite, empatou em 0-0 com o time do Jorge Wilstermann, da Bolívia. O time que já havia enfrentado o Internacional em outras edições nunca havia vencido um time brasileiro aqui no Brasil. E eliminou, né, o time do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, né? Então sobraram 4 equipes brasileiras para a semifinal da Copa do Brasil, da Copa Libertadores da América. Seguindo então, o Grêmio, que joga agora no domingo às 19 horas no Engenhão contra o time do Botafogo. E por incrível que pareça, o time do Grêmio vive uma crise interna, né, que foi desencadeada ontem com a demissão do coordenador técnico Valdir Espinosa. O Espinosa, que foi técnico campeão mundial em 83, campeão da Libertadores em 83, coordenador técnico trazido para o Grêmio junto com o Renato Gaúcho, né? E foi demitido ontem, o que causou estranheza, né? O destaque esportivo ontem foi a demissão do Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa, que passou o dia dando entrevistas, né? Inclusive, a justificativa dele foi que o diretor de futebol, Odorico Roman, teria deixado ele de lado, né? Essa viagem para o Rio de Janeiro, ele foi simplesmente, ele recebeu orientação para não acompanhar a equipe e ele se sentiu desprestigiado dentro do grupo, né? E a pergunta principal, né, que foi feita para ele foi sobre o Renato Gaúcho, e ele disse que não quis incluir o Renato na discussão, porque não havia motivo para ele ter um padrinho político, né? Porque a coisa não. Então segundo ele, o Renato ficou surpreso com a demissão dele. E inclusive eles ficaram de conversar pessoalmente, até porque são amigos pessoais. Como diz o Valdir Espinosa, considera o Renato um filho, né? E desencadeou essa crise aí no Grêmio.
eu conversei com o pessoal que é da diretoria aí, até porque a gente tem que ver os dois lados. Me disseram que o Espinosa, a principal função dele é contar a historinha lá do Mundial de Clubes, ou seja, ele não teria uma função, né? Em compensação, muita gente, aí eu acredito também nisso, acha que foi uma coisa de briga de vaidade. Isso aconteceu com o Internacional no tempo do Figueroa, isso em 96, quando o Figueroa foi gerente da equipe, assumiu a direção, e na época o presidente era o Záquia, aconteceu uma coisa parecida. Inclusive o Figueroa até hoje fala, né, que os holofotes da imprensa ofuscaram, né, os dirigentes que resolveram demitir ele, porque os cartolas, né, do futebol são muito vaidosos, então eles não com uma presença muito, eles se sentiriam, né, muito desprestigiados, né, com uma presença de uma figura, de uma personalidade, né, tão forte como ex-ídolos do clube, né? Não seria a primeira vez. Mas dito isso, né, domingo então o Grêmio retoma o Campeonato Brasileiro, que ele é vice-líder. Às 19 horas enfrenta o time do Botafogo, que vai ser seu adversário mês que vem na Libertadores. E segue na vice-liderança do campeonato, já pensando no jogo da semana que vem, quando vai enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Outra competição, o Grêmio está muito bem, ou seja, o Grêmio tem a faca e o queijo na mão, né? Tem tudo para ser campeão. Eu, pessoalmente, acho que o time do Grêmio tem tudo para ser campeão. Tenho algum receio do Marcelo Groi, do atual goleiro, que não vive um bom momento, né? Mas agora, depois desse episódio, acredito que os dirigentes também podem estragar o momento do clube, né? Mas vamos aguardar e seguir. Então, o time do Grêmio, que vai muito bem, inclusive teve a convocação do Luan ontem para a seleção brasileira. Enquanto isso, no sábado amanhã à tarde, o Internacional enfrenta o Londrina às 16 horas e 30 minutos no estádio Beira-Rio pela Campeonato Brasileiro da Série B, né? O Internacional enfrenta o time do Londrina. O Internacional também está muito bem na vice-liderança, atrás do América Mineiro. E o Internacional então segue na competição, joga amanhã com o estádio, possivelmente com o estádio lotado para essa partida no sábado contra o time do Londrina. Lembrando que o Inter venceu o time do Londrina na estreia do campeonato lá em Londrina, no Estádio do Café, por 3-0, e a expectativa é que o Internacional confirme e vença também essa partida no sábado, amanhã então. Agradecer aos ouvintes, ao Rodrigo de Jesus, a Simone Luz, ao Anderson, que estão ligados aí no programa, a Elisiane, que mandou uma mensagem aqui, a Elisiane, que é de São Paulo, está dizendo que a Alicia, a filhinha dela, está muito feliz com a vitória do Santos. Então a Alicia é santista, né? Como eu falei, então o time do Santos é um dos classificados na Copa Libertadores da América. Falando de futebol, então, falamos do Inter e do Grêmio. Neste final de semana, o time do São José de Porto Alegre, o Zequinha, tem um desafio. Vai enfrentar o time do Atlético
do Acre. Esse time do Atlético do Acre é um jogo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, né, que vale uma vaga para o time para a Série B, para a Série C do Campeonato Brasileiro 2018. O Zequinha, que está na Série D, vai enfrentar o Atlético pelas quartas de final da competição. Primeiro jogo perdeu por 1-0 aqui em Porto Alegre no domingo, e agora neste domingo vai enfrentar o time do Atlético do Acre em Rio Branco. O time que essa hora deve estar voando para o Acre. São 4.600 quilômetros de distância, um voo de 8 horas, né? É como se fosse viajar para a Europa, pra ter uma ideia, né? Seria um pouquinho menos, a Europa em torno de 10 horas. São 8 horas de viagem. O time embarcou às 6 da manhã, deve chegar às 2 da tarde, horário aqui de Porto Alegre. Lá tem fuso horário, e o time vai fazer 2 paradas até chegar em Rio Branco. Faz uma conexão em Brasília e outra em Porto Velho. O time que chega hoje para enfrentar às 19 horas, às 17 horário local, o time do Rio Branco do Acre pelo Campeonato Brasileiro da Série D, ou seja, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Time do São José de Porto Alegre. Então, no domingo, enfrenta o time do Atlético do Acre. Seguindo então com o nosso programa, às 9h28. Deixa eu mandar um abraço para o alemão, para o César Zilmer, que foi meu convidado aqui no programa na quarta-feira. Deu muita audiência. Ontem ele me mandou uma mensagem agradecendo a participação, né? Vamos ver se a gente bate o recorde de visualização aí, né, o Zilmer. Então, agradecer ao César Zilmer, agradecer aos anunciantes, aos ouvintes, né? Mandar um beijo para a Alicia aqui, que a Elisiane tá pedindo. Então, Alicia, um beijo do tio Edson, que está sempre na escuta aí, e que possivelmente nós veremos até o mês que vem aí, quando vocês estiverem aqui em Porto Alegre. Nove horas e 28 minutos. Então, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Casa Dick, né? Casa Dick, tudo para tricô e crochê, com sua loja online pelo www.casadic.com.br, e também o apoio do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, pelo telefone 3475-2399 e 9917-2399. E hoje, para quem gosta de samba e pagode, o show do Péricles, né? Show do sambista Péricles no Clube Tradição em Canoas, hoje às 23 horas, ingressos a partir de R$40. Você pode adquirir pela internet ou no local, né? Show do sambista Péricles vai estar em Canoas, no Clube Tradição, que fica ali na Avenida Boqueirão, em Canoas. Uma boa pedida então para quem gosta, né? Show do Péricles em Canoas. Voltando então para o futebol também, o time do Chapecoense, né, está na Europa e depois de 2 partidas, na terça-feira vai disputar a Copa Suruga. A Copa Suruga, que é um torneio tradicional em que o campeão da Copa japonesa lá enfrenta o campeão sul-americano. Esse torneio, que em 2009 teve como campeão o Internacional,
dirigido pelo Tite na época, venceu ao Oita Trinitá e conquistou esse título em 2009. O time do Chapecoense vai jogar com Urawa Red Diamonds. Urawa Red Diamonds, sinceramente eu não conheço a equipe, mas é o campeão, né, da Supercopa japonesa, que disputa o título da Copa Suruga. Essa Copa, né, que já teve como campeão o River Plate e outros. Atualmente o último campeão foi o time do Santa Fé, que foi o campeão o colombiano do Santa Fé, que foi o campeão da Sul-Americana em 2016, né? E enfrentou o time do Kashima Antlers no ano passado e conquistou o título. Então, a oportunidade do time do Chapecoense conquistar esse título, que atualmente só o time do Internacional possui, né? Que é a Copa Suruga, lá no Japão. O jogo será na segunda-feira. Né? O time da Chapecoense, que jogou um amistoso contra o Barcelona e perdeu a partida. Inclusive um fato bem engraçado, né? Uma pessoa chegou para mim e perguntou como é que foi o jogo do Chapecoense. Aí eu digo que foi 5-0, para quem? Aí disse assim, para Chapecoense. Não, mentira. Eu digo, claro que é mentira, foi 5-0 para o Barcelona, né? E o time do Chapecoense também enfrentou ao time do Lyon da França, perdeu por 2-1 e segue na sua excursão pela Europa. O time então da Chapecoense, que está recebendo várias homenagens, né, em função da tragédia que aconteceu em dezembro do ano passado, antes da disputa da final da Copa Sul-Americana. Seguindo então com o nosso programa Amanhã em Destaque, né, às 9h34, vamos falar também do futebol feminino. Futebol feminino que está em andamento, apesar da pouca divulgação aí, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. São 15 equipes, né, disputando o título de campeão gaúcho do feminino, né, de futebol. Entre elas, equipes da dupla Grenal e equipes da região aqui de metropolitana, entre eles o Sapucaiense e o time do Oriente aqui de Canoas. Vai ter rodada no final de semana. Então, no domingo às 15h, rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Vamos fazer uma forcinha para nós fazermos presentes. Então, dia 13 de agosto, o time do Oriente enfrenta o Black Show. Black Show, que é uma equipe de Guaíba, uma equipe já tradicional no futebol feminino. O time do Oriente, lá no campo dos Eucaliptos em Canoas, enfrenta o Black Show. O Santa Ritense, lá de Nova Santa Rita, enfrenta o Sapucaiense. O time João Emílio, lá de Candiota, vai enfrentar o time do Grêmio. E o time do Estrela vai enfrentar o Internacional. É a rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que acontece neste final de semana, né? Dia 13 de agosto, às 15h. Farei força para me fazer presente no jogo do time do Oriente de Canoas. Inclusive vamos ver se a gente consegue convidar alguma atleta para participar aí do nosso programa, né? O time do Oriente que venceu na estreia o time do Sapucaiense no estádio Arthur Mesquita, em Sapucaia, na estreia do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, que iniciou no domingo passado aí. Agradecer a Rosemary Marques, que está na escuta. E agradecer também
a Letícia Vieira. O Anderson está me mandando aqui, me passando os recados. A Alicia, já mandei um beijo para a Alicia, né? Que está nossos ouvintes. Estão acompanhando nosso programa nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, né? Já agora vamos falar um pouquinho, né? Pessoal que uma boa notícia do governo, entre tantas más notícias, pessoal que tem possui saldo no fundo de garantia, né? O presidente ontem anunciou que haverá distribuição do lucro do fundo de garantia, né? Lucro líquido de 14 bilhões no ano passado, 7 bilhões serão repassados aos contribuintes que possuem contas ativas ou inativas, né? Que tiveram saldo em dezembro de 2016, né? O valor correspondente, né, será será equivalente a 19% sobre que será depositado em forma de bônus sobre o saldo, né? Então, a pessoa que tinha R$1.000 de saldo receberá um depósito de R$19, 19 com uns quebradinhos, né? Então, esse lucro, né, vai ser depositado na conta e não poderá ser movimentado, né? Ou seja, somente nas situações, né, de aposentadoria, compra de imóvel, né? Mas esse depósito será feito até o final do mês, até o dia 31 de agosto. Então, confiram quem tem conta tem conta do FGTS. Tá vindo uma graninha aí para o funcionário com saldo na sua conta do fundo de garantia o tempo de serviço. Em discussão no Congresso também a reforma política, né? Que tem gerado muita discussão, e vamos aguardar o desmembramento do assunto, né, no Congresso Nacional, que quase sempre decepciona, né, a população, né? Uma das primeiras medidas durante essa foi o valor do repasse, né, para os partidos, né, do fundo partidário. Então, sempre que os deputados atuam em causa própria, infelizmente para nós, né, nem sempre beneficia o povo. Então vamos aguardar. Está em discussão, né, a reforma política no Congresso Nacional. Às 9h40, seguimos então com o nosso Manhã em Destaque. Vamos convidar então o jornalista, o Anderson Loureiro, para bater um papo conosco. Em instantes chegando aqui o Anderson, para trocar uma ideia nesse programa de sexta-feira, já que eu estou hoje sem convidados, estamos fazendo o programa sozinho. Pedir pro Anderson, né, participar aí conosco para um bate-papo rápido. O Anderson Loureiro, que é jornalista do Jornal Destaque, repórter, diria eu, uma das pessoas mais bem informadas aqui de Esteio, o meu amigo Anderson. Quase isso, tudo bem? Bom dia, Edson. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes aí da nossa Rádio Destaque, da nossa TV Jornal Destaque, pelo canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, que está cada vez melhor, muito mais acessos.
Isso está muito bom, estamos produtivos, é bom você estar conosco nesse novo momento. Da mesma forma, Anderson. Do jornal, 50 anos, a rádio agora, dia 1º de outubro, comemora mais um aninho de vida, né? E a gente aí avançando nas plataformas com informações, notícias, música, então tudo de coisa boa. Depois dessa avalanche de negatividade que há no país, pelo menos algumas coisas boas nós temos aqui. Sim, temos que sempre enfatizar, né, o que é bom e está acontecendo. Não, né? E o bom é que na nossa rádio nós temos 2 momentos do esporte, que é o programa do Edson, que além do esporte também tem outros assuntos pertinentes à comunidade. Seria um Esteio, mix, né? Canoas, região metropolitana. E o do Abílio também, que tem esse foco no esporte, o boxe, no qual ele tem revelado grandes talentos no esporte, isso é muito bom. E estamos aí, né? Temos o pessoal da religião, agora segunda teve um novo programa de tarde, tem o hip hop, a música também tem o seu espaço, a música da periferia. E tem o teu programa também, né? E tem o programa que vem logo em seguida, às 10h30, hoje com a Michelle Daroldi e a Nicole, que são artistas de teatro, né? E neste mês, ontem ainda estava verificando, este mês se lembra-se, tem um dia que é dedicado aos artistas de teatro. Ah, muito interessante. Que eu também fiquei, eu digo, olha, sem querer a gente acertou em trazer 2 pessoas ligadas ao teatro, que é uma arte que muitas vezes não... é o desleixado, é o vagabundo, é aquela pessoa alternativa, mas Sim. não. Muitas... Hoje já é vista melhor, mas já teve muito preconceito, né? Já foi muito preconceito. Tu chegar e dizer que tu quer ser um artista, né? Tu era, é que nem tu falou, né? Era visto como uma pessoa que Não, e além disso, além do trabalho delas como profissionais, elas atuam também no programa integrado para crianças na Casa de Cultura aqui de Esteio, e que é muito bacana o trabalho que elas fazem, né? A Michelle já vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo. Ah, sim, as oficinas, né? As oficinas, Já. e tem revelado grandes talentos também, isso é bacana. Então hoje tudo isso nós vamos explorar com elas, Sim. né? Perguntar essa questão da arte, a dificuldade de hoje de um artista, diferente de um esportista, principalmente no futebol, que é muito mais fácil, mas no teatro, na arte, na cultura ainda é muito, Sim. É muito difícil. E temos que divulgar, né? Porque tem pouca, às vezes tem várias coisas acontecendo, né? E oportunidades que às vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Como tu falaste das oficinas que ocorrem ali na Casa de Cultura, né? Que é muito legal. Não, são válidas, tem várias oficinas ali, e entre elas é da Michelle e da Nicole, que trabalham fervorosamente. Inclusive a Michelle, por alguns anos, liderou, encabeçou espetáculos, festival de teatro na Casa de Cultura, com um auditório 2, 3 noites, não me recordo quanto tempo, mais lotada, né? Então, são talentos da cidade, talentos regionais. Não são pessoas que estão longe do nosso alcance, estão perto do nosso alcance. Isso é muito bom, a gente valorizar e reconhecer essas pessoas. Sim, é isso aí, muito legal. Então, pessoal, a partir das 10h30, é isso? 10h30, falando no ar. Falando no ar com o Anderson Loureiro. E mais algumas informações do que estão acontecendo pela cidade, pela região, enfim, a gente vai dar também uma agenda bacana sobre o que está acontecendo por aí. Sempre tem alguma coisa para passar, né? Sempre temos uma informação, agenda de final de semana, o que vai rolar, como é que vai estar a previsão do tempo para o final de semana. Há rumores que vai chover, que vai voltar a ter uma frente fria. Nesse final de semana temos o Dia dos Pais, né, Tem Anderson? o Dia dos Pais, que muitos poderiam aproveitar ao ar livre, mas eu acho que vai ter que ficar num lugar mais fechado, num abrigo mais abrigado em função do mau tempo. Inclusive, os institutos de meteorologia, inicialmente eles estavam prevendo tempo bom, mas como a previsão depende muito da
da massa de ar que vem da Argentina e tal, parece que já estão revendo a previsão e deve, como tu falaste, deve ocorrer um tempo... Tanto que essa madrugada choveu, né? Teve alguns períodos de chuva, uma garoa, né? Hoje de manhã, quem saiu de manhã cedo já pode ver que estava molhado, mas agora, por uma grata surpresa, o sol tá soberano por enquanto, o céu tá azul. Sim. Mas eu acho que ao longo do dia, ao longo da sexta-feira e do sábado, talvez a gente vai ocorrer mudanças na temperatura e no clima também, mas enfim, vamos aproveitar a data. Inclusive a previsão para hoje, se tu entrar no sites, que normalmente, né, de Climatempo, os outros, dizem que a previsão é tempo nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento, quer dizer... Então, assim, tem sol, daqui a um pouco já não tem mais sol. Agora no programa tem sol, quando entrar chovendo, mas daqui a qualquer momento pode chover. Não, quando entrar quando começar o programa, no meu programa já está chovendo. Então, é um clima que devemos estar atento a todos. E a expectativa para a Expo Inter faltam poucos dias, né? O início é dia 26 de agosto a 13 de setembro. Né, as obras no parque já estão... Então. 15 dias. As obras, tem muitas obras no parque. Inclusive, às vezes eu passo próximo ali, eles já estão fazendo alguns trechos no parque que antes era chão batido, era brita. Agora eles estão pavimentando. Sim, tu mora ali perto, tu mora no Eles estão pavimentando ali, então, algumas novidades, eles já estão fazendo algumas montagens ainda. Então... Agora começa. A Expo Inter começa dia 26, mas a largada normalmente é uns 15 dias antes. E logo depois do término da Expo Inter, dia 13, início da Semana Farroupilha, aqui no Parque Assis Brasil. E Canoas no Parque Eduardo Gomes. Que são duas festas muito grandes aqui na região. Sapucaia ainda está para ser definido. Eu acho que vai ser ali atrás do ginásio do Curachique. Mas foi o mesmo local do ano passado, né? Mas o rodeio, que vai ocorrer 18, 19 e 20, vai ocorrer no bairro Lomba da Palmeira, no parque municipal que existe lá no bairro na Lomba da Palmeira. Que é um local muito bacana, aberto para campos, para bem provas campeiras, bem típico de rodeio, aquela região. Né? E são semanas farroupilhas que não perdem nada para Porto Alegre. Sim. Não perdemos em nada, tanto em qualidade quanto de apresentações artísticas e culturais. Né? Tem inclusive Canoas, o ano passado, o ano retrasado, trouxe artistas de peso, literalmente. Vários artistas, a de Canoas já há um tempo. Eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo a Disteio aqui e gostei da estrutura, sabe? Eu tinha uma outra ideia, achei muito boa a festa aqui do... Não, nós temos uma grande estrutura. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do piquete lá da... Agora me fugiu o nome. Mas é a Luciane Flores lá, que sempre me convida, a gente participa lá. Não, domingo teve um galeto do piquete do Aristides Ferreira. Né, foi muito bom, falei na sexta-feira que estava sendo vendido os galetos. Segunda falei do comentário, que é o Paulo Ricardo Pereira, que é um dos integrantes do Piquete, também está sempre na escuta dos nossos programas. E estava muito bom, estava excelente, e eles já estão ativamente trabalhando arduamente, até porque neste ano o Piquete é uma homenagem a uma das integrantes que faleceu em março. Então, para eles é todo um momento do movimento tradicionalista, mas de manter viva uma das idealizadoras e uma das experiências tradicionalistas que o Piquete tinha por muitos anos. Sim. Então, é muito bacana. Enfim, estão previstos aproximadamente 90 piquetes, né? Além dos CTGs, o Esteira Tradição, o Quero Quero, o Independência Gaúcha, e eu acho que e o Chama Nativa. Infelizmente, um dos mais antigos do estado, um dos mais expressivos CTGs do Rio Grande do Sul, que é o Poncho Crioulo, não faz parte mais do MTG, tem uma Semana Farroupilha paralela no espaço, aqui no bairro Tamandaré, perto do bairro Tamandaré. Enfim, mas
permanece-se o culto às tradições rio-grandenses. Isso que é o bacana, que importa. Eu acho que o da Luciane é o mateando alguma coisa. Isso. Alguma coisa, alguma coisa com mate, é mateando. Eu estou tentando aqui para poder fazer. Eu não me recordo. Sei que eles estavam presentes na semana, fazem parte da Semana Farroupilha de Esteio há muito tempo. Né? Eles montam belas estruturas. Acho que eles já ganharam premiações até pela estrutura do piquete montado no Parque Assis Brasil. São 3 pavilhões que a Semana Farroupilha de Esteio tem, que é o pavilhão internacional, da agricultura familiar e do comércio e artesanato. Isso. E inclusive uma coisa que me chamou a atenção, né, que eu nunca tinha visto, não tinha ido aqui em Esteio, é que o espaço é fechado, né, diferente lá de Canoas, que fica sujeito ao tempo, né? Praticamente todos, né, são abertos. Sapucaia também é aberto. Né, tem, é claro, aquele desconforto da fumaça, de repente, do vento, mas o pessoal sabe lidar com isso. E eu gostei muito da estrutura deles ali. Inclusive tem um espaço, né? O palco com as apresentações, o espaço dos piquetes. Muito legal para quem não conhece, quiser participar, como o Anderson falou, não fica devendo nada para a festa lá da capital. Canoas, por exemplo, Canoas, Sapucaia e muitas cidades pelo interior são espaços fixos. Exatamente. Né? Ficam montados o ano todo, as pessoas podem utilizar. O nosso não, por ser num lugar coberto. Então, a montagem, a desmontagem daquilo ali, muitas vezes o único empecilho é a fumaça. Mas está abrigado da chuva, do sol, enfim, das intempéries do clima, estamos protegidos pelo menos. Não há problema com isso, né? Que normalmente, né, Anderson? Chove, né? É uma semana que ocorre de tudo, é chuva, é frio, é bem... Expo Inter e Semana Farroupilha é batata, né? São climas malucos, como se diz, é frio, é chuva, é sol, é calor, é nublado, é um clima que tu não sabe o que é as 4 estações no mesmo dia. Não tem nada definido, é muito louco o clima nesse período, né? Esperamos que a Expo Inter não tenha tantos dias chuvosos como foi o ano passado, né? O primeiro final de semana foi bacana, teve sol, teve bastante movimento, mas ao longo da semana com as escolas choveu. E o último final de semana também foi com chuva, foi com frio. E afastou muitas pessoas, porque querendo ou não, o público vem se tem dia bom. Se não tem dia bom, não adianta. Vem só aqueles que gostam da Expo Inter, que gostam daquilo ali, senão não adianta. Porque não são todos, né, que tem condições. Às vezes o pessoal se desloca, às vezes até... É um preço, é uma feira que para muitas famílias se torna-se cara. Sim. Né? Além já começando com o ingresso, depois comida... depois compras, e se vai com criança pequena, vê alguma coisa, já compra. Então é uma feira que muitas vezes torna cara, não são todas as pessoas que têm condições. Sim, é o tipo de entretenimento que, como todos, né? Como quase todos, como né? Quase todos. São poucas oportunidades que o pessoal tem de fazer uma... Apesar que tem várias atrações, né? A Expo Inter. Sim, né? não. Tu tem a oportunidade de ver São 9 dias intensos, que o que vale praticamente um ano todo de festa. E tu vai num dia, às vezes não tem condições de muita assistir gente tudo. Vem num dia, não consegue ver toda a infraestrutura que o parque oferece. Sim, porque se tu chegar lá, tu vai acompanhar, né? Principalmente quando tem exposição de animais, aí tu vai tá vendo exposição de animais, daí tá havendo provas no centro. Fora isso, tem o pessoal aquelas vários estantes, né, de artigos e tem, então, o que não falta é atração, né? Não, música, rodeio não, desculpa,
música, provas de laço. Tem provas, isso. O primeiro final de semana já começa agitado, que é o final do Freio de Ouro, Freio de que é Ouro, um né? evento que tem um período diferenciado de outras Sim. provas, que ele é um evento começa... tradicional, né, pessoal? Ele começa em setembro e termina em agosto, não é como o nosso ano, é um ano atípico também. Eles têm um calendário próprio deles, Um né? calendário, exatamente. Então isso torna o evento ainda mais atrativo. Muita gente gosta para fotografar, para registrar os cavalos, enfim, aquelas provas. E fica um local bacana, bem bacana. Tanto com tempo bom quanto com chuva. Chuva só é a lama. É mas isso aí. fica bacana, fica legal ali. É isso aí, 9 horas e 57 minutos. Estamos encerrando, né, Anderson? Então, lembrando que neste final de semana temos o Dia dos Pais, né? Temos o Dia dos Pais, depois no programa, a partir das 10h30, vou falar também do projeto que a cidade está abraçando, que é a causa do pequeno Arthur, conhecido nas redes sociais como Tutu Bolinha. Também. Ah, sim. O pessoal está fazendo atividades. Vai ter brechó, já teve uma festa sexta passada, esta semana vai ter mais algumas atividades. Eles estiveram domingo passado na festa do Santo Inácio de Loyola, ali no Parque Santo Inácio, muito bacana estava. Conseguiram divulgar para aquele pessoal o que precisa. É uma campanha árdua, eles precisam de 3 milhões de reais para poder salvar a vida de um filho. Eu acho que pelo um filho, um pai e uma mãe fazem qualquer sacrifício. E é sempre bom, né? O pessoal que puder ajudar, né? É gratificante a gente poder, mesmo que seja de uma pequena demonstração. Pode ser uma moeda, 50 centavos, R$1. Vá lá, deposite, ajude. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. No final vai fazer a diferença. Enfim, estamos aí. É isso aí, então. Agradecer a Seleni Costa, a Elisiane, ao Sandro Lourenço, a Simone e ao Rodrigo de Jesus aí. O Sandro Lourenço, que trabalha só não te cortando, Sandro é Lourenço assessor da Luz. parlamentar, é colega de profissão também, tá? E também está sempre na escuta. Aqui da Câmara. Isso, ele é assessor parlamentar aqui da Câmara de Esteio também. Então, abraço então, Sandro. Já teve um jornal aqui na cidade há muitos anos. É um profissional bacana. Agradecer então, desejando um bom final de semana, mandar um abraço a todos. Deixa eu me os despedir. pais. Não, mas podia ficar aqui da câmera. Então agradecer, obrigado Anderson por essa palhinha aí, para dar uma brilhantada aí no nosso programa aqui. Já trouxe bastante informação agora do Anderson por causa disso. Obrigado, então. Desejando um ótimo final de semana a todos. Um abraço a todos os pais, né? Desejar um bom final de semana para todas as famílias. E voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, com o nosso Manhã em Destaque, a partir das 9 da manhã. Tá? Então, um bom final de semana a todos e até segunda.